Este é um trabalho do PIBID sobre projeto matemática do série SkyCode. Nesta aula, nós iremos abordar o seguinte assunto: a equação do primeiro grau com uma variável. Antes de tudo, nós vamos definir o que é uma equação. A equação é toda sentença matemática aberta, isto é, contendo variável que exprime uma igualdade. Nos exemplos ao lado, nós podemos identificar quem é a variável de uma equação. No primeiro exemplo, nós temos a equação 3x menos 2 igual a x mais 8. Então, neste exemplo, nós podemos observar que a variável é o x. Na segunda equação, y menos 1 igual a 5, a variável é o y. E na terceira equação, 4z igual a 8, a variável é o z. Então, a variável de uma equação é sempre aquela letrinha que vai aparecer na equação, certo? As variáveis, elas também podem ser chamadas de incógnitas. Mas como eu vou identificar se a equação ela é do primeiro grau? Para isso, nós vamos observar a variável da equação. Por exemplo, nesta primeira equação, 3x menos 2 igual a x mais 8. Primeira coisa, eu vou olhar para a variável. Quem é a variável desta equação? X. Certo. Identifiquei a variável. Agora, eu vou olhar qual é o expoente da variável. 3x, a gente pode ver que o x ele está elevado a 1. Né? O 1 ele não precisa aparecer, mas a gente sabe aqui que esse expoente da variável é o 1. Como o expoente é o 1, a gente identifica que a equação é uma equação do primeiro grau. As expressões numéricas que na equação acham-se separadas pelo sinal de igualdade chamam-se membros. Então, aqui nós vamos identificar quais os membros de uma equação, quais os termos e quais os coeficientes. Primeiramente, para identificar os membros de uma equação, nós vamos observar a equação sempre no sentido da esquerda para a direita. O primeiro membro vai ser tudo aquilo que está antes da igualdade. O segundo membro vai ser tudo aquilo que está depois da igualdade. No caso desta equação, o primeiro membro será o 3x menos 2 e o segundo membro será o x mais 8. Quem são os termos da equação? Primeiro de tudo, nós temos os termos relacionados à variável, que neste caso a variável é o x, né? E nós temos também os termos relacionados, não relacionados à variável, que são os termos numéricos. Então, se a gente for analisar por membros, nós podemos ver que no primeiro membro nós temos o termo 3x e 2. No segundo membro, nós temos os termos x e 8. Mais à frente, nós vamos poder ver que esta análise de termos ela pode ser feita em relação à variável e em relação ao termo numérico. Os coeficientes desta equação, né, podem ser identificados da seguinte maneira. Vocês vão olhar novamente para a variável da equação. Quem é a variável aqui? X, né? Então, vocês vão olhar para esse termo 3x. Qual o número que vem antes da variável x? 3, né? Então, no primeiro membro, o coeficiente será o 3. No segundo membro, x mais 8, quem é o número que vem antes da variável x? O 1, né? Então, aqui no segundo membro, o coeficiente será o 1. Pronto. Agora, nós vamos ver termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São os termos iguais ou que diferem apenas pelo coeficiente. Então, se a gente pegar a equação 3x menos 2 igual a x menos 8, nós vamos ver que os termos semelhantes em relação à variável, que neste caso é o x,
será 3x e x. E os coeficientes, nós já vimos que são os números que vêm acompanhando a variável, né? Os coeficientes serão 3 e 1. Mas se perguntasse, qual o termo semelhante numérico? Quais os termos semelhantes numéricos? Seria o menos 2 e o menos 8, certo? Então, observem isso. Termos semelhantes em relação à variável x, 3x e x. Termos semelhantes numéricos, menos 2 e menos 8. Então, os termos semelhantes numéricos são aqueles que não vêm acompanhados de variável. Lembrem-se disso. Aqui nós temos um exemplo prático para que a gente possa observar melhor o que foi dito até o momento. Então, com calma, vamos analisar cada uma das equações, certo? O que é que esse exemplo pede? Das seguintes equações, vamos determinar os membros, os termos semelhantes e seus coeficientes. Temos aí a primeira equação, 5x menos 4 igual a x mais 2. Primeiramente, nós vamos identificar os membros da equação. Nós já vimos, né, que o primeiro membro é aquele que vem antes da igualdade, analisando sempre a equação da esquerda para a direita. Então, o primeiro membro será o 5x menos 4. O segundo membro é aquele que vem após a igualdade. Então, o segundo membro será o x mais 2. Quem são os termos semelhantes da equação? Os termos semelhantes, nós vimos que existem os termos semelhantes relacionados à variável e os termos semelhantes numéricos. Então, os termos semelhantes relacionados à variável, que neste caso é x, a variável x, nós vamos ter 5x e x. E os termos semelhantes numéricos, que são aqueles que não vêm acompanhados da variável, será o menos 4 e 2. Quem são os coeficientes? Para encontrar os coeficientes, nós vamos olhar para a variável da equação. No primeiro membro, nós temos o 5x e no segundo membro nós temos o x. Quem são os coeficientes? O 5 e o 1, né? Porque é aquele número que vem acompanhado da variável. No exemplo 2, nós temos a equação 3y sobre 4 mais 1 igual a 1 meio menos y sobre 6. Então, vamos analisar. Quem é o primeiro membro desta equação? Como vocês já sabem, né, o primeiro membro é aquele que vem antes da igualdade, 3y sobre 4 mais 1. O segundo membro é aquele que vem após a igualdade, 1 meio menos y sobre 6. Pronto, já encontramos os membros da equação. Agora vamos procurar quem são os termos semelhantes desta equação. Termos semelhantes relacionados à variável. Neste caso aqui, quem é a variável? Y. Né? Vocês podem ver aqui. Y. Então, os termos semelhantes relacionados à variável vão ser o 3y sobre 4 e menos y sobre 6. E os termos semelhantes numéricos vão ser 1 e 1 meio. Quem são os coeficientes dessa equação? Vocês vão olhar para a variável, né? O termo relacionado à variável, que é o 3y sobre 4, e o menos y sobre 6. Os coeficientes serão 3 quartos e menos 1 sobre 6. Resolução de equações do primeiro grau. Agora nós vamos ver como resolver uma equação no primeiro grau. Mas antes de tudo, como se resolve uma equação? Para resolver uma equação, nós vamos utilizar algumas regras que permitem reduzir a equação dada em equações equivalentes. O que são equações equivalentes? São equações que têm a mesma solução. Por exemplo, nós temos aí duas equações. X mais 1 igual a 3 e x igual a 2. Aqui x igual a 2 já está resolvido, né? X igual a 2 e pronto, não tem mais o que fazer. Mas se a gente for resolver essa primeira equação, x mais 1 igual a 3,
a gente vai ver que o x é igual a 2 também. Então, essas duas equações possuem a mesma solução. Por isso, elas são equações equivalentes. As regras que nos permitem transformar uma equação em equações equivalentes mais simples, elas estão baseadas em dois princípios de equivalência que certamente vocês já viram em algum outro momento, que são o princípio aditivo da igualdade e o princípio multiplicativo da igualdade. O princípio aditivo da igualdade nos diz que, somando a ambos os membros de uma equação um mesmo número, obtemos uma equação equivalente àquela primeira equação que nos foi dada. No princípio multiplicativo da igualdade, nós vemos que, multiplicando-se ambos os membros de uma equação por um mesmo número que seja diferente de zero, então observem, este número tem que ser diferente de zero. Então, nós iremos obter uma equação equivalente à primeira equação que nos foi dada. Neste exemplo, nós iremos observar como resolver uma equação de primeiro grau, né? Como é que a gente sabe que essa equação de primeiro grau? Como nós já dissemos anteriormente, a gente olha para a variável, né? Neste caso x. Quem é o expoente aqui da variável? É 1, né? Então, se o expoente da variável é 1, esta equação é do primeiro grau. Então, vamos lá. Resolva no conjunto universo Q a seguinte equação. 2 que multiplica x menos 3, menos 4 que multiplica x menos 2, igual a menos 2. Antes de tudo, a gente vai eliminar os parênteses. Primeira coisa que a gente vai fazer na equação é eliminar os parênteses. Como é que eu vou fazer isso? Vou aplicar a propriedade distributiva. Essa propriedade, certamente, vocês também já estudaram quando vocês estudaram conjuntos. Como é que eu faço isso? A propriedade distributiva, ela nos diz que eu posso multiplicar esse termozinho que está antes do parêntese por cada termo que está dentro do parêntese. Então, como é que vai ficar? 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Faço isso aqui também, né? Porque aqui também tem parêntese. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Porque na multiplicação, menos por menos vira mais, né? Fica positivo o número. Igual, repete aqui o menos 2, depois da igualdade. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no primeiro membro da equação somente aqueles termos que têm a variável. Então, vai ficar 2x. Quem é outro termo que tem a variável? Menos 4x. Tem mais algum? Não. Pronto. Igual, repete o menos 2. Esses termos numéricos eu vou passar para o outro lado aqui da igualdade, lembrando de trocar o sinal. Então, vai ficar, né? Mais 6. Esse mais 8 aqui, ó, eu passo negativo, né? Porque ele estava positivo. Então, aí a gente resolve essa parte agora da equação. Como é que vai ficar? 2x menos 4x menos 2x, né? Porque conserva o sinal do maior. Igual, menos 2 mais 6 menos 8, menos 4. Para retirar esse sinal negativo, porque o primeiro membro ele nunca pode ser negativo, o que é que a gente faz? Multiplica ambos os membros da equação por menos 1. Então, vai ficar 2x igual a 4. Estão vendo que a gente aplicou ali aquela regrinha que a gente viu anteriormente do princípio da multiplicação? Então, vai ficar 2x igual a 4, x igual a 2. Por quê? Porque você passa o 2 aqui dividindo, vai ficar 4 dividido por 2, 2. Então, o conjunto de solução é V igual a 2. Pronto, resolvemos a equação.
Vocês podem ver é algo bem simples. Nós deixamos aqui para vocês um exercício com apenas 2 equaçõezinhas. Tentem resolver, é muito importante vocês tentem resolver, porque posteriormente nós vamos postar um vídeo mostrando a resolução de cada uma dessas equações. E é importante que vocês resolvam antes para que vocês, qualquer dúvida que surgirem, vocês depois tentarem tirar essas dúvidas, certo? Então, até a próxima!